Olá pessoal, tudo bem? E aí, como é que vocês estão? Hoje a gente vai dar início à nossa primeira aula remota para as turmas do sétimo ano. E nessa primeira aula a gente vai estudar o capítulo 5. O capítulo 5 ele trata das regiões brasileiras. Nessa primeira aula nós iremos estudar sobre o que é o processo de regionalização e entender também o que é as 5 macro-regiões do IBGE, que é um modelo de regionalização amplamente utilizado no Brasil e também um dos mais usuais. Isso porque não é apenas as 5 macro-regiões do IBGE que pode ser considerado um modelo de regionalização. Como a gente vai estudar ao longo deste capítulo, existem outros modelos que também são adotados, cada qual com suas características, com suas especificidades. Então, vamos dar início à nossa aula. Então, primeiro, a gente vai começar a entender um pouco do contexto brasileiro, certo? Entender o Brasil nas suas mais diversas especificidades. Ao longo de todo esse ano, desde o capítulo 1 até o capítulo 5, nós estudamos o quão diverso é o nosso país, o quão diverso é o Brasil, em questão de extensão territorial, em cultura, entre outros aspectos, economia, social, que torna o Brasil um país extremamente diverso. Alguns pontos, como densidade demográfica, nível de industrialização, contexto de migração, varia de uma região para outra, de uma área para outra. Entendendo isso? Já entrando um pouco nesse contexto de regiões, de regionalização. Dada a dimensão territorial brasileira extremamente grande, Brasil, um país com dimensões continentais, são mais de 8 milhões de quilômetros quadrados. Para você ter uma ideia, é quase o tamanho da Europa, que é um continente. Então, dada essa dimensão territorial, a densidade demográfica varia muito ao longo do território. O nível de industrialização, áreas com mais porcentagem de indústrias ou áreas com menos porcentagem de indústria. O contexto de imigração também, por vezes, atrelado ao contexto econômico, as questões econômicas, áreas economicamente mais desenvolvidas, elas tendem a atrair essas pessoas, enquanto áreas menos desenvolvidas, elas vão perdendo essas pessoas que vão migrando para áreas mais desenvolvidas. Para se entender um pouco mais de cada especificidade de cada área, área que tem maior densidade demográfica, área que tem menor densidade demográfica, áreas com maior nível de industrialização e entre outros critérios, certo? A gente usa o processo de regionalização, que nada mais é do que uma separação, uma divisão do espaço geográfico por alguns critérios. Esses critérios, eles podem ser critérios naturais, critérios sociais, critérios culturais, econômicos, entre outros. À medida que você vai analisando esses critérios, analisando essas diversas variáveis ao longo do território, você vai agrupando espaços com características semelhantes. Dessa forma, você vai agrupar, quando você agrupa um espaço, você forma uma região. E aí, subsistente que aquela região ela tem semelhanças, características que são parecidas, que são bem próximas uma das outras. Os critérios utilizados vão linkando, vão estabelecendo uma maior proximidade entre essas características. Isso serve, certo, para que a gente possa compreender melhor as características das diferentes localidades. Dada a dimensão territorial que o Brasil tem, como eu já mencionei anteriormente, certo? É importante identificar essas características e entender que elas são diferentes. Cada espaço, cada estado, cada município, ele tem uma diferença, certo, dentro das suas características. Por vezes,
essas características podem condicionar uma potencialidade, ou seja, algo que aquela região tem em uma boa quantidade, ou isso pode gerar uma necessidade. Isso vai depender muito das características da região. As características que eu mencionei, elas podem ser naturais, sociais, culturais, econômicas e etc. Conhecer o perfil e as necessidades de seus habitantes. Isso é importantíssimo, principalmente quando a gente trata da administração pública, né, do governo federal, do governo dos estados, dos municípios, porque a partir do conhecimento do perfil habitacional, né, da população, das necessidades que essa população tem, e estabelecendo isso por regiões, fica mais fácil a administração pública, que engloba o governo federal, os estados, os municípios, a gerir melhor os seus recursos. Isso é bem simples de se entender. Imaginemos a seguinte situação. Você olha para os indicadores de educação, por exemplo, a taxa de analfabetismo brasileira por regiões. O governo federal ele vai ter uma noção, a partir da avaliação dos indicadores educacionais, como por exemplo a taxa de analfabetismo, de onde ele vai ter que investir mais, em qual área ele vai ter que investir. Né? O Nordeste, por exemplo, ele lidera a taxa de analfabetismo no Brasil. Isso condiciona que, no Nordeste, o governo federal ele deve investir um maior recurso na educação básica, na educação primária, naquela parte lá da alfabetização. E isso se dá graças justamente a esses levantamentos de dados feitos por regiões. Você agrupa esses dados por regiões e você consegue fazer uma melhor gestão dos recursos. E aí, é importante frisar que as regiões, né, uma mesma área, uma mesma região, ela pode ter mais de uma regionalização, mais de um modelo de regionalização, como eu mencionei lá no início da aula, certo? E, inclusive, historicamente falando, o Brasil já teve outras regionalizações. Para entrar no contexto da nossa aula, aprofundar um pouco mais, atualmente, o modelo de regionalização mais usual, ou seja, aquele mais utilizado, é o das 5 macro-regiões do IBGE. Mas o que é o IBGE? O IBGE é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. É o órgão do governo federal responsável por levantamentos de dados, tanto geográficos, e esses dados geográficos eles podem ser dados físicos, vegetacional, hidrográficos, de recursos naturais, população, cultura, economia, entre outros dados que estão associados ao contexto geográfico. As 5 macro-regiões do IBGE é a regionalização oficial adotada pelo governo federal, entre outros órgãos. É a mais usual, é a que divide o Brasil de uma forma mais entendível, mais didática, para que diversas pessoas, né, diversos grupos da sociedade possam entender essa regionalização. É importante destacar que os critérios utilizados para a divisão do IBGE, ela leva em consideração os critérios naturais, como hidrografia, clima, vegetação, e também os critérios socioeconômicos, apesar de prevalecer os critérios naturais nessa divisão, principalmente a organização territorial, a proximidade dos estados, dado quando você trabalha a regionalização, você tem que fazer um agrupamento de áreas. Então, o critério natural ele é o critério que predomina. E aí nós temos a seguinte divisão pelas 5 macro-regiões do IBGE. São 5, né? Nordeste, Sudeste, Sul, Norte e Centro-Oeste. E aí o Nordeste você vai ter estados como Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia. A região com maior número de estados, são 9 ao todo. O Sudeste, tendo aí São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo. A região Sul,
Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Centro-Oeste, composto aí pelos estados do Mato Grosso do Sul, Goiás e também pelo Distrito Federal. Pelo Norte, Acre, Amazonas, Rondônia, Roraima, Amapá, Pará e Tocantins, certo? O Norte é a maior região em extensão territorial. Assim como a macro-região do IBGE, ela também tem uma utilidade em relação às pesquisas e aos levantamentos de dados. Outras instituições, como universidades, entre outros órgãos, utilizam as macro-regiões do IBGE para fazer um aprofundamento do estudo do Brasil e também para o planejamento e execução de políticas públicas. Como eu falei anteriormente, o governo ele consegue gerir melhor esses recursos a partir, certo, dessa divisão regional. Tivemos aí a explicação do conteúdo da nossa aula de hoje, estudamos aí o que é o processo de regionalização, estudamos também, certo, a divisão do Brasil pelas 5 macro-regiões do IBGE e, na continuidade dessa aula, vamos fazer a atividade que está solicitada lá no roteiro. Se ficar alguma dúvida, entre em contato com a gente pelo WhatsApp, certo? Faça as atividades, envie a foto das atividades feitas para nosso WhatsApp para a gente conferir que a atividade está feita. Após fazer isso, você faz a correção da atividade. O link com a correção consta lá no roteiro que vocês receberam. Uma boa atividade a todos. Até mais.